E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom e hoje vamos falar aqui a respeito do assunto. Olha só, vai ter um salto temporal na 8ª temporada de The Walking Dead. Recebi inúmeras mensagens pedindo para fazer sobre esse assunto, né, um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos explorar o que isso quer dizer afinal, beleza? Então bora pro vídeo. O site Omelete publicou uma matéria com o seguinte título, a seguinte chamada: produtores dizem que haverá um salto temporal na trama. Já o site Puri Break foi ainda mais além e disse: um salto temporal é necessário nessa nova fase. Olha, vamos lá então, primeiro discutindo esses dois títulos. Eu achei ambos muito sensacionalistas, pois não dizem quando isso vai acontecer. E aí que começou a gerar confusão entre o pessoal que vem me perguntar sobre isso no canal, nas redes sociais e tudo mais. O que acontece é o seguinte, as matérias dão logo o título, vai haver um salto temporal na 8ª temporada, mas não dizem porquê, né? E também não dizem no título quando, então é meio que uma chamada de marketing, é óbvio, né? É mais que necessário para você poder acessar um link assim, né, gente? Mas agora eu vou esclarecer para vocês o porquê que eu achei isso tão sensacionalista assim. Porque existe um salto temporal? Existe, nas HQs existe um salto temporal e a gente sabe que as HQs são a coluna vertebral aí da série. A série segue, não arrisca, mas segue a mesma linha aí que as HQs, mudando diversas coisas, acrescentando e tirando outras, né? Com personagens, tramas, colocando novos grupos, como por exemplo o Garbage Pail Kids, né? São coisas acrescentadas. Nas HQs, a HQ anterior ao final da guerra, né? A última HQ na guerra, né? Acontece que o Dwight se vira contra lá o pessoal, já deixa de claro que ele está realmente do lado do Rick e tal, e toma o poder de salvadores. O Negan é derrotado pelo Rick, né, pelo pessoal ali. O Negan quebra a perna do Rick, o Rick fica aleijado, decide não matar o Negan, né? E após esse momento aí que o Rick faz um discurso para todo mundo ali, dizendo que todo mundo agora é igual e que o único inimigo são os zumbis, acontece que há um salto temporal, né, se eu não me engano na HQ 107 mesmo. A gente acorda já com a Alexandria super desenvolvida, com moinhos, uma feira imensa, diversos personagens novos. E aí sim, esse é o salto temporal. São 2 anos para ver um salto gigantesco, uma coisa muito diferente. A Michonne chegando de Oceanside num barco, tipo piratona, tá ligado? O Carl falando com o Negan cabeludo, barbudaço, saca? É aí que tá o Rick, tá com um gancho na mão, tá uma prótese. E esse é o salto temporal. Ele não acontece durante a guerra, é aí que eu achei sensacionalista. Gente, olha só, vamos analisar, pelo amor de Deus. The Walking Dead está caindo audiência demais da conta. Se os caras fizerem um salto temporal no início da 8ª temporada, ou durante os episódios, porque existe a possibilidade, olha só. Vamos colocar saltos temporais de um episódio para o outro. Vamos dizer assim, ver o futuro ou voltar no passado. Talvez aí nós voltemos para a 8ª temporada, olha que loucura, né? Se for pensar no salto temporal no início da 8ª temporada. A gente vai ter a 8ª temporada depois da guerra. E aí durante a 8ª temporada vai ser mostrada a guerra. Horrível, né? Imagina só você começar com a trama já do pós-guerra, já no futuro, né? E aí fazer os flashbacks lá pro passado. O pessoal detestou os flashbacks da Sasha. Imagina flashbacks para mostrar a guerra. Impossível. Outro detalhe. Tá, vamos fazer então um episódio no passado e um episódio no futuro. Fica muito confuso, uma coisa totalmente fora de nexo. Todo mundo vai ficar olhando e falar, pô, não tô entendendo porcaria nenhuma. Agora, a possibilidade que é real é haver a 8ª temporada mostrando a guerra. Eu vou ler afirmações aqui do Scott McGample para vocês verem o que ele disse a respeito desse salto temporal e entenderem o que ele quer dizer. As pessoas que leem os quadrinhos vão estar esperando por isso, mas eu vou dizer que há coisas que acontecem nesse salto de tempo que só são mencionadas depois e são super interessantes. E dessa forma, podemos ver algumas coisas na série. Pode não ser o mesmo tipo de salto, ou vamos fazer isso de 2 a 5 anos em tempo real. E ele também ressaltou, continuando essa afirmação, que vai haver mais conteúdo na série do que nas HQs. É óbvio, né, gente? Na série sempre tem como você ter mais espaço, mais coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que ele quis dizer? Olha só, vai ter o salto temporal? Vai. Vai ter o salto temporal, depois da guerra? Vai, depois da guerra, porque é igual na HQ. Ele falou, nós vamos seguir, nós vamos honrar o Robert Kirkman, ele falou isso em outra afirmação. Vamos honrar o Robert Kirkman da maneira que ele fez, vamos fazer parecido, só que acrescentando mais coisas, tá bom? Então tá, ele vai acrescentar mais coisas. O que seriam essas coisas? Vamos mostrar a Michonne morando em Oceanside, vamos mostrar como o Rick conseguiu a prótese, vamos mostrar o envelhecimento do Negan e a proximidade entre ele e o Carl sendo aumentada, sendo que os dois conversam bastante depois que o Negan está preso. Mostraremos também o Negan mudando o seu aspecto, porque o Negan começa a ficar totalmente diferente.
o arco dos Sussurradores que vem logo após a guerra, pouquíssimas HQs depois, acho que se não me engano são 8 HQs depois no máximo, nós já somos realmente apresentados aos Sussurradores, tá bom? Eles entram na 133, a guerra acaba na 126, se eu não me engano, então são pouquíssimas HQs, tá bom? Então vai ser iniciado esse arco, vai ser mostrado o que os Salvadores estão achando de toda essa história de agora o Negan ser um cara que está preso lá e o Dwight ser o líder, né? Isso vai ser o acréscimo, entenderam, pessoal? Este será o acréscimo. A questão da Meg, a Meg na HQ, fica pensando, não sei se o Glenn gostaria de deixar o Negan vivo, entendeu? E aí, vai ser mostrado pra gente esse aspecto da Meg tentando entender por que o Rick tá deixando o Negan vivo. Por que o Rick se esforçou tanto para que ele ficasse vivo. E é óbvio, as pessoas e grupos novos que chegaram em Alexandria. Aquilo tudo, o crescimento da cidade. A cidade agora é uma grande microindústria. Tem moinhos, tem tudo quanto há, cara. Um monte de coisa pra lá e pra cá. Entenderam? Esse é o salto temporal e essa deve ser a forma que eles vão fazer. Exatamente assim. Creio eu que vai ser assim. Acrescentando o que é necessário acrescentar, mas mantendo a mesma linha de raciocínio que é anterior, que é fazer o salto temporal logo após a guerra. Ah, Dom, mas e aí? A 8ª temporada vai ser só guerra? Aí que tá, aí tudo bem. Quando vai ser o salto temporal, ele pode acontecer durante? Pode, aí sim as afirmações estão certas do Omelete TV e do Puri Break também e de diversos outros sites que eu vi, tá? O The Walking Dead BR, vários sites falaram essas afirmações meio sensacionalistas assim, mas que fazem sentido se você pensar que talvez a guerra dure apenas a primeira parte da 8ª. E ali nos meses de pausa da 8ª temporada nós tenhamos aí um salto temporal de 2 anos. Tudo bem, aí tá show de bola, perfeito, nenhuma afirmação foi mentira, tá bom? Eu acho complicado fazer o salto durante os episódios, de um episódio para outro, e talvez trabalhar com presente, passado e futuro. Isso eu acho difícil. A guerra dura apenas 12 volumes, e eles fazerem esses 12 volumes em 8 episódios não é uma coisa tão difícil, tá bom, gente? Não é tão difícil assim, tá? E aí talvez o final da 8ª temporada seja introduzindo os Sussurradores e mostrando todo esse salto temporal de 2 anos. Talvez aí uns 2 episódios mostrando o salto temporal, as questões do Negan, questões da Meg, questões de Alexandria, questões do reino, como é que as coisas estão evoluindo, Rosita e o Eugene se tornando um cara importante, né? Beleza? E o resto dos episódios iniciando a trama com os Sussurradores e talvez aí a 8ª temporada tenha um fim trágico, se é que vocês me entendem aí, com algumas cabeças penduradas, beleza, gente? Bom, era isso que eu queria trazer nesse vídeo pra vocês, pra tentar fazer vocês entenderem mais ou menos o que essa afirmação quer dizer, tá? Eu não estou dizendo que eu estou totalmente certo que os sites estão errados ou que vocês estão errados, ninguém aqui pra mim está errado, todos nós temos opiniões diferentes, é só um respeitar a opinião do outro e vai dar tudo certo, beleza, gente? Um abraço, eu ficando por aqui, valeu, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e o que você acha mais plausível. Eu fui!